Você já sentiu que às vezes a vida profissional te rouba um tempo de qualidade com a família ou com amigos? E até que para você conseguir sair dessa rotina louca da maternidade, é preciso aprender a rir de algumas situações. Hoje eu trago aqui a nutricionista Franciele Viese, que buscou equilibrar a rotina da profissão com os cuidados com a família, e em especial mais tempo com os filhos, e também a Bruna, que é conhecida na internet por trazer a maternidade de uma forma bem humorada. E ambas têm a religiosidade como um princípio muito forte dentro de casa. Essa tem sido a base para a educação dos filhos e a manter relacionamentos saudáveis também com os maridos. E para dar uma desacelerada, nós temos aqui a nova linha de chás da OT da Campo Largo. Eles são chás 100% naturais, zero açúcar e zero conservantes. É o ritual perfeito de uma hidratação com propósito, para lembrar que autocuidado e saúde de verdade começam quando a gente escolhe desacelerar e buscar um momento de reflexão e de respirar. Então vamos começar esse papo gostoso, porque eu confesso que aqui nos bastidores a conversa já rendeu, a gente poderia ter gravado já um episódio só com a conversa aqui antes, então eu tenho certeza que vai ser mais um conteúdo riquíssimo, que vai agregar demais. Então sejam bem-vindas, Bruna, Fran. Obrigada pelo convite. Imagina, acho que vai ser um momento muito especial, espero que todo mundo goste desse papo, que é falar sobre maternidade, que é um assunto tão presente na vida das mulheres, que a gente se encontra com amigas, é só pra falar mal dos filhos, né? Só fala disso. Eu falo assim, mas fala, só a gente que pode falar mal, mas verdade. Só a gente que pode reclamar, né? É verdade mesmo. Bruna, e você traz isso na internet de uma forma tão leve, que é tão gostoso, assim, de acompanhar a tua rotina com a criançada e aquelas funções de mãe, limpa a casa e resolve tudo, assim. Então, eu acho que você você conseguiu trazer um meio termo entre o lado pesado, que muita gente fica reclamando, mas também tem um lado que às vezes querem romantizar demais. Sim. E nem sempre é a realidade dentro de casa, a hora que fecha ali a câmera do celular, não é bem assim, né? Bem então, isso. como que você vê esse teu dia a dia? De que forma que as pessoas que te acompanham, elas recebem isso? Assim, eu trouxe, né, a maternidade de uma forma real, mas também com humor junto. Porque assim, não precisa, né, não romantizar tudo, falar assim, gente, é tão gostoso, é tão perfeito, tudo, porque não é, né? A parte do, eu dou conta de tudo, não existe, porque a gente não consegue dar conta, né? Então é um lado, assim, que a gente tem que, eu falo assim, meu Deus, né, tem dia que eu tô lá com o meu cabelo lá bem doida, lá com o coque, o cabelo não lavei, mas tem dia que a pessoa, tipo, maquiada, eu falo, gente, mas assim, se eu tô maquiada é porque minha casa tá desarrumada. Tá tudo virado. Alguma coisa desandou. E se eu tô, tipo assim, com o cabelo lá, tipo, tudo bagunçado, porque minha casa tá em ordem. Então, assim, eu tento trazer essa parte para as pessoas entenderem, tipo, gente, a gente não consegue dar conta de tudo. Sempre alguma coisa vai ter que ficar pro lado. Você tem que colocar como prioridade o que você quer como, né, prioridade. Hoje eu quero a casa, prioridade da casa. Hoje eu preciso trabalhar, então eu preciso, me arrumar. Você consegue organizar bem essas frentes, assim. Só assim, a gente tenta, né? Eu tenho uma agendinha lá, que eu tenho que escrever, eu tenho uma agenda lá. Tenta organizar. Então, assim, igual semana passada, o que aconteceu? Eu olhei minha agenda e falei, meu Deus do céu, não sei por onde eu vou começar. Eu não sei. Aí eu falei, Deus, por favor, me ajuda. Eu fiz uma oração. Até tanto que isso eu coloquei no Instagram. Foi muito legal. Que foi um testemunho. Que eu falei assim, gente, eu não sei como eu ia dar conta, porque eu coloquei tanto trabalho naquele dia pra fazer, e eu tinha minha casa pra arrumar, e as crianças tinham natação pra fazer tudo. Eu só olhei e falei assim, Deus, eu não vou dar conta. Eu falei, não vou dar conta. Aí o que eu fiz? Orei e falei, Deus, Bruna, eu não vou dar conta. Mas se o Senhor estiver aqui comigo, o Senhor estiver me orientando, o que eu tenho que fazer por primeiro, o que eu vou fazer aqui, eu sei que o Senhor vai me ajudar. E aí eu fiz essa oração. E aí eu coloquei no Instagram, gente, eu tô na correria, não sei o que. E eu nem consegui nem levar minha filha pra natação, porque coisas que eu gosto de fazer, tipo, eu sou aquela mãe assim que... Presente. Tipo, né, é a correria, mas eu procuro estar aprendendo com as crianças nas funções de natação, dessa parte, né, das crianças. E eu falei até pro pai, eu não vou conseguir levar a Valentina na natação, preciso que você pegue ela na escola, já leve e tal. E eu fiquei frustrada com aquilo. Eu falei, poxa, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, né? E o meu trabalho tá sendo, tipo, elevado, né? Tá à frente de uma coisa que eu gosto de fazer. E eu me senti frustrada, aí tanto que eu orei, falei, Deus, eu já tinha orado de manhã, que faz minha devoção cedo, né? E eu olhei e falei assim, Deus, me ajuda.
me ajuda. E aí, fluiu tudo, Dani. De uma maneira que nem tudo. você acredita. Nem eu acreditei. Quando eu vi, eu tava com tempo, eu tava gravando pra galera, o testemunho que eu falei pras pessoas, né? Sobrou tempo. Sobrou tempo. Eu falei do testemunho, ainda falei, gente, ó, assim, assim, assim. Sobrou tempo, levei ela pra natação, tudo fluiu. E foi um dia tão calmo, tão calmo. Então, assim, a parte da oração que a gente faz também, porque tem hora que a gente fala, Deus, ajuda a gente. Tem hora que eu vou pirar aqui, eu vou pirar, porque, né, a cabeça a gente fica num turbilhão de coisa absurdo, assim. Não é sobre a força do nosso braço. Isso. Eu acredito no mesmo Deus que você tá falando. E eu falo que é Ele que conduz, é Ele que orienta. Então, muitas vezes a gente tá em situações que a gente acha que não tem saída. Que é impossível, que tudo é muito difícil. Mas é você entregar, é você acreditar. E é dessa forma que eu acredito que a nossa maternidade, ela fica muito mais leve. Porque a gente acaba depositando um pouquinho, dividindo um pouquinho do fardo. Que realmente tem momentos que às vezes a gente não dá conta de tudo. E às vezes é uma coisa, e é um exercício isso, né? De você, de certa forma, até transferir esse peso e falar assim, me ajuda, porque E eu tive algumas situações assim de vida profissional e pessoal e que eu fiz exatamente isso, assim, aí você consegue ver que você tá amparada, assim, isso é tão gostoso, né? Muito bom. E isso vai mexendo tanto com a gente, assim, que você vê, não tô sozinha. E tá tudo bem pedir ajuda. Exato, porque tem às que saber vezes, pedir o que acontece? ajuda. A mulher, eu acho que a sociedade cria muito isso da gente e às vezes julga e quer que a mulher dê conta de tudo. Então a gente tem que ser 100% no trabalho, 100% na profissão, 100% na maternidade e assim, às vezes não. Nunca né? Não tem como. Então assim, tá tudo bem a gente pedir ajuda, tá tudo bem se um dia a gente não conseguiu fazer tudo. Eu acho que assim, quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio na vida, é o que eu mais busco hoje no meu dia. Eu acredito que aí vira uma chave e tudo flui muito mais leve. O casamento, a maternidade, o trabalho. Porque nunca, depois que a gente é mãe, nunca mais a gente é 100% em nada. Nada. Porque a gente não consegue se dedicar. Nada. Mas Então, o importante é a gente entender que isso é uma realidade. E que tá tudo até bem. a psicóloga, eu estava até falando pra Bruna, né, que a Marília falou que não existe esse equilíbrio. O equilíbrio são as escolhas. Exatamente. Né? Então, assim, saber que não existe esse equilíbrio também tira um peso. Então, são escolhas. E o que eu não consegui fazer hoje, eu vou fazer amanhã. E tá tudo bem. Certo. E a gente tem que parar com essa cobrança excessiva. Mas a sociedade, de maneira geral, também tem que parar com tanto padrões que criam. E tanta regra que parece que você tem que se encaixar e ser tudo perfeitinho. E aí, você mesmo que tá na internet, eu também, né, com o jornal, você vê a facilidade que as pessoas têm de criticar, de julgar. Muito. Daí isso dá vontade de falar, mas a gente acaba nem perdendo tempo muitas vezes, né? Mas dá vontade de falar assim, olhe pra você, como que tá a tua vida, como que tá a tua profissão, como que tá dentro da tua casa. É mais fácil julgar o É mais fácil. Porque julgar, a pessoa tá sentindo aquilo. Ela, na verdade, tá passando por aquele momento, mas vou julgar a outra. É mais fácil julgar ela. Vou deixar ela ruim, tipo, né, aquela alegria que ela tem. Vou dar uma julgadinha. E quando a gente fala do outro, já é clássico. É muito mais o que a gente tá falando da gente mesmo. Exatamente. Verdade. O que a gente tá sentindo, o que tem dentro do nosso coração, né? Então, se a gente começa a pensar dessa maneira, não, o problema é dele que tá julgando, o problema é dele que tá fazendo. E nisso vem essa autocobrança que não deve existir. É verdade. Né? Mas também é um trabalho. É um trabalho também, é bem isso. E como é difícil. Como é difícil. E como que você vê, assim, o que as mães falam quando elas se identificam com o conteúdo que você publica? O que elas falam desse cansaço mental, sabe? Então, muitas estão com cansaço mental, assim, até tanto que você já foi fazer uma divulgação. Eu falei, gente, isso aqui, pra quem tá cansada, nossa, alivia, né, a cabeça e tal. Elas, meu Deus, Bruno, eu preciso, porque a maioria está com esse cansaço mental. Não é o físico, porque elas conseguem, tipo, eu vou pra uma academia, né, mas é o cansaço mental, de uma sobrecarga que tá todo mundo pegando, tanto do trabalho quanto da família mesmo, que todo mundo tá nesse cansaço, sabe? Eu vejo que uns tempos pra cá, no começo do ano, assim, eu falei, gente, tá todo mundo reclamando do mesmo cansaço mental. A gente tá vivendo um caos. Um caos. Eu falo, um caos da internet, porque eu vejo que as pessoas elas se alimentam ali de uma forma que, assim, e não se encontram em nada, né? Dei uma coisa de comparação. Por isso eu tento trazer essa maternidade de uma forma mais leve, porque, então, gente, uma vida real. Eu falei, no tempo que eu tô arrumada, eu não tô
Então, assim, você vai ver na rua, se eu tô aqui com a roupa de academia e o cabelo assim, porque eu tô naquela correria com as crianças. Tipo, meus filhos também brigam. Também Até um dia eu falei assim, que a Valentina é uma mandona da turma. Aí eles falam assim, ai, que bonitinha a Valentina. Eu falei, gente, mas ela é mandona, ela faz birra também. Aí eu brinco, eu tenho o apelido deles lá que eu coloquei de anjos. Mas não é tipo assim, os anjos, os anjos, porque eu tô profetizando a vida deles, que são uma criança abençoada. Os anjos, eu falei assim, e outra, quando a gente profetiza as coisas boas para as crianças também, vai que viram os anjos do Senhor, né? Eu acho que não sabe que chega nos lugares. E os anjos? Eu falei, os anjos, tem uns anjos lá em casa. Mas tem hora que não são anjos. Mas tem hora que não são anjos. Tem hora que toca um terror lá depois das 6 horas, que fica os dois juntos, né? Que deu um de manhã, tudo de tarde. Aí pra mim tem até um pouco, né, de tarde, assim, tipo, de manhã tem uma paz com a Valentina e de tarde tem uma paz com o Isaac. Mas depois das 6, eu falo, gente, a paz acaba. Os anjos estão meio assim, meio na luta ali. Eu falei, Jesus, me ajuda. Mas assim, é normal na casa toda. Tipo, você fala, gente, em todas as casas é assim. Tem umas crianças que brigam mais, tem umas crianças que brigam menos, é normal. Mas também se desentende. Eu falei, né, daí todo mundo elogia, mas as crianças são tão assim. Eu falei, glória a Deus, mas assim, mas também nessa 100%. Eles dão uns pegos os dois, sabe? Que dão uma empurrada, a hora que dão, né? Irmão, não sei o quê. Então o Isaac fala que ele é o mais velho, só que a minha mais nova manda nele. Jesus, é só Deus na causa. É o clássico das segundas, né? A segunda já viu. E ela olha e fala assim, mãe, olha, tá mandando de novo em mim. Eu não aguento essa menina ficar mandando em mim. Então, assim, daí, aí eu coloco nessas coisas na internet, tipo, meu Deus, é verdade que em casa é a mesma coisa. Eu falei, gente, é assim. Então, assim, né, eu brinco ali, falo, as crianças, os anjos, mas também brigam, como também em casa. Eu também tenho problema, também tem, né, dá uma discussão com meu marido lá em casa. É normal, é uma família, né? Se for uma família perfeita, seria perfeita, estaria tudo no céu já, né? Essa família não existe, perfeito, né? Não existe, então tem os estresses do dia a dia, né? Então não é perfeito. Só que eu procuro trazer também dessa outra forma, tipo, dar uma realidade, só que mais leve com humor. Até tanto que eu também falo, que é uma oração que eu faço com Deus. Eu faço, Deus, todo mundo chega e fala assim, mas Bruno, você é tão alegre, tão assim. Eu falo, gente, eu também choro, eu também fico triste. Eu também, né, tenho os meus problemas. Tem dia que pesa, Tem dia que pesa. Só que toda vez que eu vou orar, eu falo pra Deus assim, Deus, que o Senhor nunca me tire a sua alegria. Porque não é a alegria da Bruna, é a sua alegria no mim. Então a alegria de Deus, né, estando com você, ela não sai, pode ter um monte de problema. A gente tem todo dia, a gente tem um problema diferente pra gente resolver. Só que quando a gente tá com a alegria de Deus, ela permanece. E por mais, e não é tipo uma máscara, não, hoje eu tô triste, mas aí eu tô com a alegria. Não, porque Deus faz ficar tão leve, né? Essa parte, tipo, de você tá entrando ali no conteúdo pra gravar um story, alguma coisa, que você vai falar, poxa, eu até esqueci, mas eu tenho que resolver o problema, mas até esqueci. Tudo bem, né? Depois você resolve, sabe? Então, assim, claro, não é perfeito aqui, tipo, né? Minha vida é um conto de fadas, um Disney aqui. Não, mas eu procuro sempre o quê? Colocar Deus na frente e falar assim, Deus me ajuda. Tanto nessa parte que eu falei, né, do cansaço mental ali, quanto a parte da alegria. Porque assim, tendo a alegria de Deus, você consegue vencer, dá conta de tudo, consegue vencer só de ouvir já é gostoso, porque é um ensinamento. É legal. E às vezes numa outra situação a gente vai parar pra pensar e tentar olhar dessa maneira, na né? vida das pessoas, às vezes é isso, exatamente isso. É isso, é a alegria que vem de Deus, sabe? Fala assim, e sempre pedir para Deus, me traga a tua alegria. Que não seja eu, que não seja a Bruna, né? Que não seja a Dani, mas que seja o Senhor me trazendo alegria. E é diferente. Daí quando eu vou falar com as pessoas, mas Bruna, você tem algo diferente. Eu falei, não é Deus. Você fala assim, não é a Bruna, é Deus. Porque eu, Bruna, eu sou falha, eu sou humana, né? Eu erro, mas Deus aqui, né, estando comigo, né? Ele vai me conduzir no melhor caminho, né? Então são as escolhas, né? Fran, você também traz muito disso pro consultório, né? Você já me falou várias vezes, né? Que antes de começar a atender... Todas as vezes antes de entrar na porta do meu consultório, eu sempre, todos os dias, eu faço uma oração. E eu peço muito para Deus, assim, me usar poderosamente na vida dos pacientes. Que eu tenha um ouvido muito sensível, que eu sinta a fragilidade dos pacientes, aonde que eu posso ajudar. Porque não é somente sobre nutrição. E eu senti muito forte isso da minha profissão depois da pandemia. Eu percebi que não era mais sobre montar planos alimentares, mas era sobre cuidar mais do psicológico do paciente. Porque se a cabeça do paciente está boa, naturalmente, quando você está bem, o que acontece? Você tem vontade de ir para academia, você tem vontade de se cuidar, de se alimentar bem. Agora, quando você não está bem, você busca fuga na vida. Isso. E normalmente, o que é a fuga mais comum que as pessoas buscam hoje? É comer. Então, o gatilho da compulsão alimentar, ele nasce justamente quando ocorre algum desequilíbrio emocional nas nossas vidas, né? Na vida normalmente das pessoas. Então, eu costumo brincar no consultório assim, que eu falo que
É como se a nossa vida a gente tivesse um monte de caixinhas. Existe a caixinha do relacionamento com o nosso marido, com os nossos filhos, da profissão, da parte da espiritualidade. Quando alguma caixinha está em desequilíbrio, normalmente a gente quer preencher essa caixinha, esse vazio emocional, com alguma coisa. Seja com a bebida, seja com a comida. Então, no caso da minha profissão, eu percebo muito isso, que a compulsão alimentar, ela nasce desse vazio emocional. E aí as pessoas deixam de alimentar o físico para alimentar o quê? Para alimentar emoções. Então o que acontece? Que daí, momentaneamente a pessoa sente um prazer que ela não estava sentindo por comer. Só que esse prazer, ele acontece durante segundos. Sim. Poucos minutos, talvez. Depois vem a culpa. E aí, normalmente, a pessoa fica pior ainda do que ela estava antes de começar o episódio de compulsão alimentar. Então, eu acredito que hoje, muitas pessoas que estão ouvindo isso hoje, elas estão se identificando com isso. E aí que eu puxo o gancho, que eu falo que a parte da psicologia, ela me fascina na minha profissão. Por quê? Porque eu preciso dessa ajuda psicológica dos terapeutas, dos psicólogos, para me ajudarem a entrar justamente dentro desse mundo interior do paciente e ajudar a curar, a sarar feridas lá do passado, que normalmente isso está lá no passado, né, da vida dos pacientes, para que a gente consiga trabalhar num processo, num tratamento, para que a gente consiga melhorar isso daí na vida dos pacientes. E o que você vê que tem causado essa compulsão, assim? Qual que é o relato dos pacientes, assim, não sei dizer se problemas ou situações, né, que eles estão enfrentando da rotina, até falando em mulheres propriamente, né, esse cansaço mental, o que você tem sentido dos relatos? Eu percebo que eu consigo escutar muito dos pacientes e entender é que são dois principais motivos. O principal hoje é essa ansiedade, essa correria. É uma coisa impressionante, gente, mas eu não sei vocês no dia a dia, mas eu vivo, assim, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai deitar, a gente tá com o relógio, contra o relógio. E olhando o WhatsApp, né? Pelo amor de Deus. E assim, a própria rede social, se for pra gente pensar, ela consome muito tempo da gente, né? Então eu percebo que as pessoas estão, assim, sempre correndo, falta de tempo, ansiosas, meu Deus, não vou dar conta de tudo. Daí a hora que chega em casa, no final do dia, elas sentam, elas querem relaxar. E daí o subconsciente entende que precisa de uma recompensa daquele dia corrido. Que o meu dia já foi daquele dia difícil, que às vezes não foi um dia, né, que você conseguiu resolver tudo que você queria. Às vezes o comportamento dos filhos te chateou, você tá pra baixo, você tá nervosa, daí você tá arrependida porque brigou com os filhos. Então, assim, é muito recompensa. Isso é um motivo que eu acho que é o principal. E segundo, isso até a psicologia mesmo explica, que a raiz de muitos problemas de compulsão alimentar das mulheres está relacionado a um problema de relacionamento com o pai na infância. Então isso está enraizado lá atrás, quando às vezes aquela paciente de 40, 50 anos era criança, e um trauma que você não curou, muitas feridas emocionais com o pai lá no passado, e isso, quer queira que não, ficou no subconsciente dessa paciente, e ela foi crescendo, e ela foi tentando preencher esse vazio emocional que ela não teve, às vezes, um afeto, uma presença do pai com a comida. Então, isso a gente precisa tratar junto. O problema é bem mais a fundo para tratar. Muitas vezes não adianta você passar uma nova rotina alimentar para ela, só que então você tem que realmente entender e abraçar a causa. No meu dia a dia, assim, eu vou te falar que são inúmeras vezes que eu tô conversando com as minhas pacientes, e daí tentando achar a solução, mas, gente, da onde que tá vindo esse problema? E muitas vezes eu questiono, falo, você não tem nenhum problema de relacionamento lá atrás, a tua infância com o teu pai? Essa paciente me olha e essa paciente começa a chorar. Olha só. E aí é que eu falo que eu acho que aí é que entra forte Deus, fé e espiritualidade na minha profissão. O que você vai fazer nesse momento, que né? aí é que, assim, não é sobre a força do meu braço, não é às vezes só sobre o meu conhecimento, mas é sobre Deus usar a minha vida para ministrar na vida daquela mulher que precisa ser ouvida, que precisa às vezes de um apoio, que precisa entender que às vezes ela não tá sozinha, porque ela acha que só na vida dela é assim, só a vida dela tem problema, e não.
Então, eu acho que isso, assim, eu falo que a coisa que eu sempre mais quero, a pessoa pode entrar destruída no meu consultório, mas ela tem que sair animada, ela tem que sair motivada. Então, eu adoro, a coisa que eu mais gosto de escutar. Hoje mesmo escutei de manhã no consultório. Fran, como eu gosto de vir aqui. Ai, que você delícia, recarrega minhas energias, você me dá ânimo, você... Então, pra mim, isso virou, assim, meu propósito de vida. Que lindo. E quando você falou de ansiedade, uma coisa que eu comecei a me policiar, porque eu tava, assim, numa fase super ansiosa e agitada, né? E a gente mesmo vai criando essa correria, porque você tá tão pilhada nisso que parece que você quer ficar acumulando mais coisas pra ficar mais louca, né? Tá normal viver nessa porque correria. Você não sabe não estar dessa maneira. E daí as pessoas vão conversar, ai não, como está? Na correria. Que correria? Que correria, minha filha? Você tem até aquele meme que eles fizeram um Reels assim, eu tô na correria, daí começa a galera de casa correr assim, eu tô na correria. Você fica tão com isso na cabeça, assim, começa a ficar meio insano. E aí a gente começa a transferir, no meu caso, das minhas filhas, né? Mas começa a transferir para os filhos uma ansiedade. Aí eu começava a reparar por causa dos meus horários e por causa da minha rotina. Do teu atraso, às vezes eu marcava uma reunião num horário que era justo para quê? Só para eu ter que correr, né? Pra quê? É bem isso. Aí é com elas para levar para a escola. Mas vamos. E era tudo acelerando. Mas mãe, e pega uma coisa e pega a outra. Aí você começa a deixar as crianças ansiosas, de repente você se vê projetada nelas. E você quer chamar a atenção delas, daí eu comecei, eu falava, opa, mas sou eu que estou fazendo isso. Elas estão replicando e eles são comportamento que eu estou fazendo, reflexo, né? Eu sempre falo, os nossos filhos, eles nasceram com um livro em branco. E nós estamos ajudando a preencher e muitas vezes nós somos os maiores autores desse livro. Então, às vezes a gente vê um comportamento dos nossos filhos que você fala, meu Deus, ela é igual a mim. Verdade. E daí você quer chamar atenção, e mas assusta, na verdade, ela é, tipo, o que eu tô falando pra ela, eu estaria falando pra mim mesmo. Mas a gente gosta de falar que, puxou o pai mesmo. Aí fala, dor, puxou o pai. Tem alguma coisa pra ela, não, é igualzinho o pai. A mãe não. Mas realmente, isso, a parte do reflexo é verdade. Eu também, não teve um tempo que o Isaac tava muito ansioso também. E na época eu tava me sobrecarregando de trabalho. E eu vi que a mesma coisa, tipo, vamos lá, correria, vamos lá, galera, vamos acelerar. E eu vi que eu tava achando eles ansiosos. Porque, tipo assim, a minha correria, a minha ansiedade, tá, tipo, querendo dar conta, tipo, pegava eles, não, vamos, tem que comer correndo. Aí eu falei, não tá legal. Não é por aí. Não é por aí. E, Bruna, o que eles mais precisam da gente é tempo. É tempo, né? É tempo. E você conseguiu isso, né, Fran? Eu até queria te perguntar, assim, como que você vê essa importância? Porque você falou, não, porque assim, se a Fran deixar o consultório dela bombástico, né? Graças a Deus. Mas você se limitou e falou, não, eu só vou atender esses períodos, esses dias da semana, e deu. Porque mais do que isso, você viu que começou a influenciar a tua vida, né? Como que você chegou nesse momento e de ver a importância de falar, não, a minha família é a minha prioridade, os meus filhos, o meu marido, e você não quer deixar de trabalhar, porque trabalhar, até uma vez eu falei pra você, né, a Fran sem trabalhar e sem ser nutricionista não é ela, né? Porque ela vive, né? Ama fazer isso. Então, ela poderia se resolver ali com mais tempo com os filhos, mas ela mesma, cadê daí, né? Todo aquele teu conhecimento e esse teu propósito de vida, né, com os pacientes, ia ficar faltando algo que também te nutre. Então, como que você conseguiu equilibrar, por mais que a Marília falou que não tem equilíbrio, mas como que você conseguiu buscar, né, esse equilíbrio? Então, Dani, eu confesso que não foi tarefa fácil na minha vida. Hoje, um pouco mais madura, eu consigo entender e visualizar que a minha maternidade, ela nasceu antes dos meus filhos. Por quê? Porque no consultório eu tinha os meus pacientes como os meus filhos. Então eu abri mão da minha maternidade profissional para me dedicar à minha maternidade real. Foi um processo difícil. Mas eu entendi que eu precisava disso e preciso disso no meu dia a dia. Então eu tive que tentar equilibrar a parte profissional, a parte da maternidade, a parte pessoal. E a parte também, eu tenho que cuidar do meu marido também, né? Claro! Então, foi aí que eu acabei reduzindo bastante minha carga de trabalho.
E em situações eu vou te falar que é até difícil, tem momentos que às vezes eu quero dar aquela acelerada, mas eu tento ponderar muito isso, porque as crianças, elas precisam de tempo. E o que você sentiu de diferença nesse processo com as crianças e na casa como um todo, no funcionamento da casa, né? Dani, eu percebo assim que tem muitas coisas, eu não vou usar o termo obrigação, tá? Mas eu tenho na minha cabeça, e me cobro talvez em relação a isso, que eu acho que muitas questões são responsabilidades da mulher em casa. Então, eu me vejo como uma auxiliadora do meu marido. Você tem um pensamento mais tradicional, sim, né? Porque hoje as mulheres estão brigando por uma outra frente, um outro conceito, isso, né? E essa exaustão é muito, né? O que eu acredito é muita falta desse pensamento tradicional, né? E como eu falei pra você, às vezes até minha própria criação, minha mãe é uma pessoa que também sempre trabalhou muito a vida toda. Sim. E às vezes eu até sinto que ela esperava de mim isso. Mas eu percebo assim que a minha felicidade, a felicidade da minha família e a necessidade hoje do meu lar é eu estar um pouco mais em casa. Então, às vezes, assim, meu marido trabalha, uma pessoa que trabalha muito também, e eu percebo que ele chega, assim, muito carregado, às vezes, em casa de problemas, tá cansado. Então, eu sinto que eu sou, assim, a base emocional da casa. Por quê? Porque se eu tô bem e tô tranquila, eu falo que eu apago o incêndio do marido, eu apago o incêndio dos filhos, eu apago o incêndio da casa toda. Agora, se a gente não tá bem, por isso que eu sempre falo assim, eu acho que a gente tem, às vezes tem que ser um pouquinho egoísta com a gente, no sentido de ter o nosso tempo. Pra mim, assim, a minha terapia hoje é a minha atividade física. A minha academia é aquele momento, assim, que eu falo, é inegociável. Eu coloco como prioridade na minha agenda, independente do que eu tenha que fazer, o meu porque horário, faz bem. porque me faz bem, porque me acalma, me tranquiliza. Então é o meu momento. E eu acho, assim, que as pessoas, nós mulheres, a gente tem que encontrar alguma coisa na nossa vida que faça bem pra gente. Às vezes é andar com o cachorrinho, às vezes é ler um livro, às vezes é ir pra academia, mas você tem que ter esse momento teu. Porque se você estiver bem, você falou, nós mulheres somos a base, não adianta. Exatamente. Pode ver, se a gente acorda, tipo, brava, tá no TPM, acordei brava, no dia... Vai ficar a casa toda tá brava. A casa Exatamente. toda estabiliza, porque você não tá bem. Então, assim, tipo, tudo. Aí quando as crianças lá, do nada, brigam, começa a calçar toda, porque você não tá bem, já acordou. Eu já senti também. Tipo assim, é diferente, só que pra gente também tá bem, né, igual você falou, tipo, tem que também achar o ponto que nós, né, tentamos achar um ponto pra nós de equilíbrio ali, tipo, não de equilíbrio, mas assim, que solta essa descarga da gente, nessa tensão toda. Você tem algum momento teu também que é inegociável? Da academia? Da academia também. Eu procuro ir, tipo assim, cedo. Porque, tipo assim, eu acordei, eu levo o Isaac não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Eu acordei, levo o Isaac pra escola e vou pra academia. É o teu momento. É o meu momento. Aí tá, tanto que meu horário é 8 horas da manhã, né? Eu levo ele pra escola, no 7h20, deixo na escola. Esses 40 minutos, eu pego, estaciono o carro na frente da academia, faço meu devocional, eu oro já. Porque dali ninguém vai te incomodar. Ninguém vai me incomodar, ele vai acordar, porque vai ser uma coisa. Pegou a Bíblia pra ler, no devocional. Ô mãe, acordei. Ô mãe, aqui o café. Ô mãe, eu tô com fome. Não sei o quê. Você não consegue. Aí quando você vê, já larga com a mão. Não consigo me concentrar. Pronto, entro no carro. Tipo, segunda, quarta e sexta, minha rotina é essa. E aí eu vou lá, faço meu devocional. Pronto. Aí eu tô com minha mente já, tipo, Deus, obrigado, agradecendo a Deus pelo dia. E tô muito tranquila. Vou pra academia, treino. Tem dias que eu vou até 5 horas da manhã. Depois eu falo assim, Bruna, você é meio doida, né? 5 horas da manhã. Eu falo, gente, mas é uma paz de... Eu não tenho ninguém. Tá todo mundo dormindo. Eu chego em casa, tá todo mundo dormindo. Eu vou lá tomar o meu banho premium, que eu falo banho premium, que lava cabelo. Eu falo, olha, passa as máscaras pra hidratar o cabelo. Pronto. Aí quando eu vejo, tipo, o meu dia todo já 10 horas, tudo resolvido. Só que tem dia que não é difícil acordar. Sim! Quer dizer, eu acordo 4h20. Com esse friozinho! É difícil. Mas assim, quando eu quero, eu falo assim, não, eu preciso resolver minha vida até as 10, é o dia que eu vou 5 horas da manhã. Eu falo, não, 5 horas da manhã eu vou estar na academia. Mas quando tipo, dá um mais tranquilo dia, eu vou 8 horas. Aí faço toda essa rotina. Então, é você achar o teu ponto ali pra você, né, se equilibrar, pra você deixar a tua casa equilibrada. Sim. Né? Então, e eu até queria saber a opinião de vocês, né, que tem um conceito que estamos falando bastante na internet, que é justamente isso, né? Que o emocional da casa vem da mulher. E eu também sinto muito isso, que quando eu não tô legal, a casa parece que desanda, a criançada começa a brigar, começa a ficar tudo uma irritação. Só que o emocional da mulher vem do homem.
Lógico, né, que tá bem generalista essa frase, né? A gente não pode pensar que vai depender exclusivamente, mas eu concordo em partes, porque a tranquilidade, muitas vezes, vem de como está a tua relação com o marido, da tranquilidade financeira também, querendo ou não, né? Esse apoio, esse suporte, até aquela coisa um pouco paterna, né? E tradicional, assim, que sempre vem. Então, eu queria saber a opinião de vocês também em relação a isso. Eu sinto muito isso, não sei você, Bruna, mas a gente acaba absorvendo muito de como o marido está. Então, se o marido tá tranquilo, a gente tá mais tranquila. Se o marido tá nervoso, você começa a ficar às vezes a gente acaba absorvendo. Por quê? Porque é um contato diário, muita proximidade, você tá muito perto, às vezes você divide dores, você divide dificuldades, né? Eu acho que isso realmente também sente a mesma preocupação. O casamento tem que ser isso. Tem que ser o diálogo, eu falo, é uma unidade. O casamento que eu acredito, assim, é os dois. É como se fosse uma pessoa só. Você não pode, hoje eu tô bem. Se ele não tá bem, problema dele, ele que vai se resolver. Gente, não é assim. É um propósito só. E tem muitos casais que são super individualistas, né? Super. Cada um se resolve e parece que só dividem o mesmo teto. Bem isso. Tipo, eu tô ali, não pergunta, não tem o diálogo. Porque eu acho que a primeira coisa, né, num casamento é você ter o diálogo. Sim. Tipo assim, pode fazer tal coisa, né, me ajuda ali, né? É o diálogo. Aí não tem como não dar certo. A família não flui. Claro, igual eu falei, tem os problemas, tem no dia a dia ali os estresses, mas, tipo assim, no geral, você consegue conciliar, tendo o diálogo, sabe? Né? E isso reflete muito, não sei se vocês sentem isso, mas isso acaba refletindo muito nos nossos filhos. Nos nossos filhos, muito. Porque quando o casal tá alinhado, quando o casal tá bem, quando o casal passa segurança para as crianças, é outro comportamento. Então eu falo que isso eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Lógico que problemas, né, todos nós temos, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que levar a vida um pouco mais leve mesmo. Né? Às vezes o companheiro não tá legal, você tá melhor, dá uma puxada e tentar transformar num ambiente gostoso, porque senão o lar vira um ambiente que às vezes o marido não tem vontade de ir pra casa. E eu vejo muito isso. O marido sai do trabalho, vai pro bar, vai jogar futebol, uma fuga, vai pra tá melhor fora, né? Porque às vezes chega em casa e às vezes a mulher, não por mal, coitada, às vezes ela também tá cheia tá sobrecarregada, tá cansada, tá entediada e ela quer desabafar, e olha os filhos, tá difícil hoje, mas assim, e aí o marido também não ouve, também é muito complicado isso, né? Também o marido, que às vezes a mulher quer entender demais o lado da casa, o lado do marido, mas tem uma namorada que não tá se ajudando também, né? Vamos falar a verdade, né? Bem isso. E acaba até magoando, porque tipo, só fica em casa, o que você faz? Exatamente. Fazer coisa em casa cansa pra caramba, né? Cansa então, mesmo. ouvir isso magoa ela. Ela fala assim, mas por que eu vou fazer as coisas pra ele, sendo que daí ela ele não se sente valorizada. E eu falo que independente do que a mulher faz, seja trabalhando fora, seja trabalhando em casa, seja educando os filhos, o mais importante, e eu percebo que é uma coisa que eu gosto na minha vida, e com certeza vocês gostam também e precisam disso, é se sentir valorizada. Com certeza. Isso é uma coisa, até uma dica para os homens. Hashtag fica a dica. Que é esse suporte que ele vai dar pra mulher e a mulher vai dar conta do resto, né? É bem isso. Porque tem que ser o suporte também, né? Tipo assim, né? Tipo, dividir as funções. Tipo, poxa, né? Porque a gente sabe que esse homem também não, né? Tem que desenhar, né? Igual eu falei da natação. Eu falei, deixa eu ficar, Wesley, por favor, vai lá levar a gente na natação, porque eu tô, meu dia cheio. Natação aonde? O que tem que fazer? Que horas que é? Mas ele até falou, mas qual o banheiro que eu tenho que entrar? Eu falei, Jesus, deixa que eu levo. Mas, Bruna, eu vou te falar uma coisa, eu até comentei isso semana passada com umas amigas. Eu percebo que a grande maioria, não tô generalizando, tá? Mas a grande maioria dos homens tem inteligência, né? Mas falta, às vezes, a inteligência emocional. Isso vem da gente. Por isso que eu acho que muitas vezes é uma troca. O homem é mais razão. E a gente tem que explicar pra ele desenhar. Igual tem que desenhar, tá vendo? Você não tá entendendo? Ou assim, e eu falo que eu não mando recado, né? Eu falo, hoje não tô legal. Bem isso. Se você não percebeu, não tô legal. A minha carinha. Bem isso. Só não me olhe. Hoje eu tô precisando de colo, né? Mas na hora que você quer desabafar, poxa, quantas vezes eu chorei já, tipo, no colo, tipo, não tô bem.
bem, né? Quando eu pedi pra ele me orar, pra mim falar, olha, não tô bem, né? Desse cansaço mesmo, né? Ajuda. E pedir ajuda. Você tem que se... Eu falo que para a porque senão eles não entendem. Não, você tem que pedir o tempo todo. Aí vai falar assim, é TPM, né? Isso. Não pode ser que seja. Pode ser que seja. Mas não é, agora né, é uma carga, né? É pedir ajuda. E às vezes, parece que eles esperam às vezes a gente desabar. Mas você precisa de ajuda. Eu não vou dar conta de tudo. Será que você consegue levar, buscar alguma coisa? Mas eu acho que é muito da mulher. É muito da mulher, né? Isso. Às vezes a nossa criação, às vezes a sociedade, né, cria isso que a gente tem que dar conta de tudo e da melhor forma possível e tem que ser heroína e não pode chorar e tem que estar bem. Tá bem. Aí não pode falar que os filhos não vai traumatizar as crianças, já fica pois então. Não, ocupada. Falar da educação de filho, então, gente, acho que eu vou ter que fazer um só pra isso. Porque também, você não pode repreender demais, mas também não pode deixar solto. Isso. Aí você cobra, fala, meu Deus, eu não ensinei direito, aí, meu Deus do céu. Daí, ontem fui na reunião da escola das crianças. Aí um lá foi super bem, da outra, aqui faltou isso. Falei, pronto, não tô ensinando direito a menor. Ai, meu Deus. Aí eu falei, não vou me cobrar. Aí hoje eu fui lá fazer o homework com ela, eu falei, filha, você é muito inteligente. Eu falei assim, filha, você é muito inteligente. Meu Deus, você é muito inteligente em tudo. Português, matemática. Meu Deus, não sabe ler ainda, né? Falei, mas tá lendo já, em nome de Jesus, tá lendo. Aí você fala assim, tá lendo já dela. Pronto, ela fez a tarefa de casa de uma outra forma. Olha como a gente influencia. Mas muito. Como a gente influencia. Ela, mãe, ó, isso aqui, ó, é açaí. Eu falei, gente, meu Deus, ela sabe. Então, assim, uma coisa que eu já tava me culpando, que eu vim ontem de uma reunião, aí eu falei, não, filha, você sabe, tá pronto. Então, às vezes, assim, entra uma culpa, mas depois já veio a desculpa. Eu falei, opa, já deu certo. Bruna, olha como faz sentido, por exemplo, isso é palavra de afirmação. Palavra de afirmação. Tá sendo positiva, você tá falando... Sabe, a gente não gosta disso? Sim. Quem que não gosta de receber elogio? Olha que bonito que tá. Nossa, tô adorando teu conteúdo, como você fala bem, aquilo vai te encorajando. Então, que realmente encoraja. Isso, eu falo que é um exercício que a gente tem que fazer com os nossos filhos, com o nosso marido, com nós mesmos. Com nós mesmos. Porque é fácil falar, ai, que feia. Isso. Ai, não, nossa, mas olha, quantas pessoas, às vezes, que xingam os filhos, gente, xingam os filhos. E é uma palavra de maldição jogada. Às vezes, quando a gente tá abençoando, tipo, ai, você é inteligente. Mas também vem a palavra de maldição. Olha só o que você tá cultivando. Você tá cultivando e aquilo ali vai absorvendo. E às vezes, quando a gente tá nesse estresse, que eu também trabalhei bastante isso, é questão de você querer falar com autoridade e querer falar num tom diferente. Não fala assim com ninguém. Por que você vai falar com quem é prioridade na tua vida? Quem você ama. Não tá certo. Mas é bem isso. Não tá certo, né? Só porque são menores e não... Não, tá errado, e Dani, né? eu puxo isso muito no consultório. Porque o que acontece normalmente com as mulheres? Elas estão num processo de emagrecimento, né? Estão melhorando a estética, estão mais bonitas, estão se sentindo bem, mas ainda tem alguma coisinha que está incomodando. Que na cabeça dela, às vezes, ainda não está perfeito. Isso eu sempre falo para elas, gente, foque no que tá bom também. Exato. Porque às vezes ela fica tão focada naquilo que não tá legal, que às vezes a genética dela não ajuda muito. Eu falo, gente, muda o foco. Porque senão você vive infeliz. Você vive em busca de uma perfeição, de uma beleza que, assim, isso tá doentio. Isso a rede social... É que fala que a mulher tem que ser magra, mas não também não tão magra. E daí agora é magra com músculo. Não bem basta E o que a gente vê no Instagram hoje, gente, eu falo, é uma enxurrada de mulher perfeita. É uma perfeição. E eu falo, gente, a gente não sabe até que pra chegar naquilo... Eu falo, às vezes não é só no natural, na alimentação, na academia. Tem muita coisa. Eu não tô julgando ninguém, mas assim, o que a gente tem que entender é que às vezes a pessoa tá vivendo para aquilo e às vezes o paciente não tá vivendo para aquilo, mas quer o mesmo resultado, e isso vai deixando a pessoa frustrada, depressiva para baixo. Então é isso que as pessoas precisam mudar. A rede social, ela tá aqui, ela é maravilhosa, ela enriquece, né, tem muito conteúdo legal, mas tem que existir um trabalho muito psicológico. Exatamente, um filtro muito grande e uma maturidade também, né? Pra você ver que, tipo, o que é o real, o que não é. Exatamente. Porque, tipo, é nítido. Ai, a pessoa tá dando músculo, meu Deus, mas... Gente, alguma coisa aconteceu. Tipo, a pessoa emagreceu do nada, tipo, um mês. Uma coisa aconteceu. Tipo, não existe milagre. Não tem milagre. Né? Eu vou até abrir e falar assim, gente, milagre, só Deus que faz. Todo mundo quer atalho. Todo mundo quer atalho pra tudo hoje na vida. Sim. Não somente pra emagrecer, pra tudo. Pra tudo. Eu falo, gente, às vezes, nem sempre o atalho, às vezes, é o melhor caminho. Com certeza, né? Bem isso. Porque exige muitas vezes a nossa dedicação, exige renúncia, exige...
Então é o equilíbrio, né? Eu falo que é o equilíbrio. Esse negócio de equilíbrio pegou, né? Agora toda vez que a gente for falar, a gente vai... Toda vez que falar equilíbrio, eu vou lembrar da Dani. Mas a gente tem que buscar isso, porque senão vira doentinho mesmo. Vira doentinho. Isso não é saudável. E nada vai estar perfeito. A pessoa pode mexer no corpo todo. Ai, não, agora meu olho tá torto. Ai, não, agora minha orelha. Ai, não, agora meu cabelo tá... Imagina, nada vai estar bom, né? Você arruma um negócio aí, vai. Aí fala, não, agora meu dente tá estranho. Ai, minha boca. Aí bota a boca, tira a boca. Se você for vendo na sociedade, tipo, a estética toda você muda. Aí o ano... vários preenchimentos e mexe em tudo. Parece que agora não mais. A moda da estética. Isso. Aí no outro ano é tudo natural. Só que daí padroniza, né? Padroniza. Todo mundo, às vezes todo mundo com a mesma cara. Parecido, exato. Todo mundo fica parecido. Aí, tipo, Daí perde a identidade, né? Quando a pessoa começa a se perder a identidade, ela tá se perdendo no caminho. Sim. Aí já... E é uma fuga. E é uma Muitas fuga. vezes isso, né? É uma fuga. Meninas, eu sabia que ia render esse papo. Que delícia receber vocês aqui. Obrigada. Tem um presente da Campo Largo que delícia. Obrigada. para vocês seguirem com obrigada. esse momento de pausa, de Que reflexão em delícia. casa, com a nova linha de chás. certeza. A Fran conhece bem, né? A Fran divulgou essa Eu sou linha. suspeita, porque a Zanlorenz, assim, é uma empresa que eu tenho de coração, é uma empresa muito cuidadosa, sempre com a parte nutricional. Já trabalhei, já prestei consultoria para eles, tive o privilégio também de apresentar a linha nova de chás deles. Ah, que legal. Então, é uma empresa assim que eu confio e indico de olhos fechados. Coisa boa. Não, É uma empresa que a gente admira mesmo. E essa nova linha de chás, até a gente foi a fundo nessa linha, né, Fran? Porque ela é toda com ingredientes naturais, sem conservantes, sem sódio. Então é uma linha super saudável. O sabor, não sentiu o cheirinho do limão. Esse aqui é uma delícia. Nesse aqui de camomila com melissa. Esse é o calmante. Peguei para as mães ficarem calmas. Tá bem, não precisamos. Né? Mas tem o matcha também, que de manhã dá pra tomar, dá uma energia. Que legal. Não, mas toda a linha tá maravilhosa, super saborosa. E eles vêm de encontro a essa ideia, né, da gente buscar esse equilíbrio, de buscar mais saúde e, independente da maneira que seja, da gente viver com mais leveza, né? Cada um do seu jeito, buscando o que te faz bem. Então, eu queria agradecer vocês. Obrigada, Jane, por terem contribuído e compartilhado um pouquinho da vida de vocês aqui com a gente. Eu acho que com tanta verdade, trouxe muitos ensinamentos. Com certeza vai ficar todo mundo assim, ó, que delícia. pensando de uma maneira diferente e bem mais leve. É uma honra, né? Uma honra pelo convite e uma honra também estar aqui com você. Também com a Fran, também, muito obrigada. Adorei. Muito gostoso, Eu não te conhecia, mas assim, a gente acaba se conhecendo e se conectando se conectando também. muito, Verdade. né? Verdade. Foi muito gostoso. Foi muito Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Mais um episódio de muita conexão. E só tenho a agradecer a todas essas entrevistadas que vieram contribuir e, de certa forma, se abrir até agora, porque esse é um momento de autoajuda, de apoio, de inspiração, da gente se conectar e de se ver em muitas histórias das entrevistadas que estão passando por aqui. E certamente esse momento de conversa vai continuar dentro de cada uma de vocês. Então, até o próximo e último episódio.